vídeo não tem intenções de ofender ou atacar nenhuma religião. Ele retrata uma obra de pura ficção baseada em aspectos específicos do cristianismo. Portanto, apenas aproveite o vídeo. A própria memória do meu rosto. Olá, amante do terror. Esse é um dos temas que me pedem a rodo já faz um bom tempo. E sendo sincero, que bom que eu parei para analisar ele, porque esse é um dos bons, um dos muito bons. Estamos falando aqui de The Boiled One Phenomenon, criado por Dr. Nowhere, dono de outro analog horror considerado também muito bom, chamado Starving.Help. The Boiled One Phenomenon nos traz uma série de mídias. Essas mídias giram em torno de um programa lançado em 1990 em uma estação local na Pensilvânia. Esse programa era um documentário que falava sobre plantas e animais, e o público-alvo era principalmente crianças. Mas, por causa de uma fatalidade que aconteceu com o narrador, o programa saiu do ar. Só que, sem explicação nenhuma, uma reprise desse programa aconteceu e foi porta para uma entidade demoníaca com o complexo de Deus se manifestar. O vídeo começa com uma série de avisos. Esses avisos vão servir para você não ser afetado pela coisa, por nenhum tipo de mensagem que ela vai tentar fazer você ouvir. Primeiramente, você vai precisar de alguns itens: tampões de ouvido, uma caneta, um pedaço de papel e uma Bíblia cristã padrão aberta em Salmos 91, versículo 10. Se alguma coisa estranha começar a falar em línguas que você possa entender, coloque os tampões nos ouvidos, pegue o papel e caneta e escreva o seguinte: eu posso ver esse papel. Eu posso ver a minha mão. Eu não posso ouvir o grito de milhares. Eu não posso ouvir a celebração. Eu sou um humano vivo e consciente no planeta Terra. E assim que essas palavras forem escritas, você deve recitar o Salmos 91, versículo 10 em voz alta. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Se mesmo depois de você recitar ainda tiver pensamentos diabólicos na sua cabeça, a única coisa que vai dar para fazer nesse momento é rezar. E por último, ele fala que se por algum motivo você tiver que recorrer a esses procedimentos, para você ligar para as autoridades locais e reportar. Daí, eles vão te administrar alguns amnésticos. Para quem não sabe o que é um amnéstico, eu falo deles desde a época que eu trazia SCPs. É um tipo de remédio que causa a perda de memória recente, porque vem de amnésia. E ele dá uma ênfase na última frase: muitos têm uma vida normal depois disso. O que isso significa? Ainda não se sabe. Daí, agora sim que começa de fato o The Boiled One Phenomenon, em 13 de agosto de 2003, com o título de Árvore do Paraíso. Aqui começa falando sobre aquele programa lá que eu citei antes, onde o narrador tinha falecido, e de repente, uma reprise do 13º episódio. Bom dia, aventureiros! Hoje nós iremos adentrar no coração da floresta para encontrar uma planta que é tão bonita quanto enganosa. Mas, em um dos interlúdios do programa, um tipo de transmissão começou a tocar. Ela exibia um ser com a cara derretida, que de acordo com os relatos, falava com uma voz tenra, mas ainda assim assustadora. Esse ser passou a ser chamado de Fen 228, ou Fenômeno 228. Se ainda não deu para sacar, o The Boiled One, ou o cozinhado, se refere a essa criatura por causa da sua aparência, que parece que foi derretida, ou no caso, cozinhada. Enquanto ele falava, várias imagens de hospitais e quartos flicavam na tela para meio que ilustrar o que ele falava. As pessoas que ouviram essa transmissão afirmaram que ele falava inglês, mas por algum motivo, mesmo aquelas que não falavam inglês, conseguiam entender e lembrar de tudo o que o Fen falava. Em seguida, é mostrado o próprio clipe, mas para a segurança do espectador, ele foi encurtado, o áudio foi abafado, revertido e piorado. Isso porque o original tem propriedades anômalas que poderiam causar efeitos não muito legais no seu corpo. E além disso, ainda é recomendado que você use óculos com filtro de luz azul e coloque os tampões de ouvido. Nessa transmissão, ele fala o que eu mostrei lá no início, que a própria memória do rosto dele vai ser responsável pela manifestação dele no futuro, e que ele vai te observar para sempre. Essa transmissão foi chamada de Broadcast 813.
fazendo referência ao dia e mês que o programa foi reprisado. Um total de 530 pessoas no sudeste da Pensilvânia viram a transmissão, e muitas delas tiveram sequelas graves. Além da paranoia e ansiedade, ainda tiveram outros efeitos colaterais não naturais. Algumas pessoas disseram que não conseguiam tirar o rosto do Fan 228 da cabeça de jeito nenhum, e outras diziam que até mesmo podiam ouvir a voz dele, mesmo depois de dias. Uma das vítimas disse que o rosto parecia estar morando dentro do cérebro dele e se alimentando da sua espinha. A outra descreveu que, antes de dormir, sempre ouvia trombetas tocando nas suas orelhas. E se você acha que acaba por aí, não tá nem perto. Antes que mais problemas acontecessem e o broadcast se tornar ainda mais público, a NERC ordenou que a Ephrata Branch derrubasse a energia do estado da Pensilvânia todo. Essa queda de energia foi se espalhando para vários outros estados para conter essa anomalia, que se espalhava como uma epidemia, assim criando o famigerado Grande Blackout do Nordeste em 2013, que foi dito como um bug de software. Cerca de 50 milhões de pessoas ficaram sem energia e, enquanto o caos rolava, a Ephrata Branch entrou em ação para pegar todo tipo de amostra do Broadcast 813, mas digamos que o estrago já estava feito. 20 dias depois que a transmissão foi bloqueada, uma onda de pseudocoma assolou cerca de 509 pessoas, deixando muitas famílias em choque. Para quem não sabe, o pseudocoma é uma condição extremamente rara que faz com que a pessoa tenha uma paralisia geral pelo corpo todo, como se estivesse em um coma, só que consciente. Ela não pode falar, se mover, nem gesticular, no máximo piscar e fazer movimentos verticais com os olhos, estando ciente dos seus arredores. E embora seja uma condição extremamente rara, 509 pessoas pegaram ela praticamente ao mesmo tempo. E sabe o que todas elas têm em comum? Assistiram ao Broadcast 813. A gente já sabe que elas não podiam falar nem se mover, mas algumas delas sabiam código Morse. E como podiam ver, 6 delas puderam fazer a entrevista. Uma das vítimas foi um senhor de mais idade chamado Job Zamperini. Job foi visitado pelo seu neto. Enquanto ele brincava no jardim, ele tirou uma foto do quintal, e nela estava o ser, a criatura, o deus demoníaco. Daí podemos ter uma pequena demonstração do tamanho dele e também da sua forma. Zamperini diz que alguma coisa horrível e profana falava com ele e que iria machucá-lo e outros à sua volta se revelasse quem o Fan era e o que dizia. Na entrevista, a informação mais relevante que ele nos dá é sobre as trombetas, que ele vive ouvindo antes de dormir, e logo depois diz que Jesus está junto dele. Em seguida, Fan aparece, e o quadro ali na parede muda de "Deixe nas mãos de Deus e vá dormir" para "Eu posso ver você", enquanto ele se revela cada vez mais do lado de fora da janela. E se você reparar, ele estava ali o tempo todo. Fan deixa uma mensagem final, possivelmente ao Job, dizendo o seguinte: Ouça atentamente. Você consegue ouvir? Você ouvirá as risadas dos milhares enquanto o céu se abre. Você ouvirá o som das trombetas tocando seus sons alegres. O sangue escaldante da vida cairá sobre todos nós. Juntos iremos ficar parados. Juntos, um banquete digno de um rei. Juntos, unificados pelo amor e pela mais pura conexão. Fique parado. Tá, mas o que é o Fan, Boiled One ou o Deus demoníaco? Não se sabe exatamente o que ele é ou o que representa, mas, de acordo com as informações apresentadas nesse único vídeo, ele seria uma entidade cósmica, ou então um tipo de demônio que transcende o tempo. Por que eu acho que ele transcenda o tempo? Pela própria frase dele, em que ele diz que a mera memória dele vai causar a sua manifestação no futuro. Isso significa que estamos diante de uma entidade anacrônica, mas que ao mesmo tempo está presa entre o plano físico e o espiritual. E quanto às trombetas que aparecem durante o vídeo todo,
Bom, isso é só uma especulação, mas tendo em vista que, a todo momento, temos referências à Bíblia, o sagrado e ao profano, podemos deduzir que essas trombetas sejam as mesmas ou equivalentes às trombetas do livro do Apocalipse. Para quem não sabe, as trombetas no livro do Apocalipse são parte de uma série de julgamentos de Deus que são diferentes e consecutivos. Esses julgamentos progressivamente pioram e se tornam mais devastadores enquanto o fim dos tempos progride. As trombetas são o conteúdo do 7º selo, Apocalipse 8, versículo 1 ao 5. Cada trombeta causa um tipo diferente de calamidade ou julgamento sobre a terra. Por exemplo, a primeira trombeta causa granizo e fogo que destroem muito das plantas do mundo. A segunda causa o que aparenta ser um meteoro atingindo os oceanos e causando a morte de grande parte da vida marinha. Para os cristãos, a profecia das 7 trombetas é uma lembrança da necessidade de se arrependerem de seus pecados e se prepararem para o retorno de Jesus Cristo. Seja lá o que essa entidade for, ela está planejando algo grande. Algo como o Apocalipse.